Na manhã da inauguração, o ar cheirava a tinta fresca e maresia, como se a cidade inteira tivesse decidido respirar ao mesmo tempo. Lara caminhou entre confetes e sorrisos polidos, um crachá cintilando. Segurança. O palco de Miguel ergueu-se como um juramento. O parque mais seguro do mundo. A multidão respondeu com fé. E fé, ali, parecia uma luz que ofuscava. Enquanto fogos estouravam, Lara sentiu o celular vibrar um gráfico de vibração levemente fora do previsto. Uma oscilação invisível a olhos leigos. Ela respirou fundo e silenciou o alerta. Hoje, não, pensou. Tentando acreditar que pequenos desvios cabem na margem da festa. Na primeira volta da montanha-russa, Sofia riu. Alto. Tomás, de longe, cruzou os braços. Helena sorriu ao público, mas segurou o rádio com força demais. Promessas são belas até o momento em que precisam sustentar o peso do real. O parque abriu como um filme de estreia, cheiros de pipoca, risos nervosos, selfies sob letreiros brilhantes. Miguel cercava-se de câmeras, como se fossem a sua armadura, cada fala lapidada para a história que queria contar. Lara seguia o roteiro técnico, vistoriando por amostragem, aceitando certificados que chegavam como confetes. Tomás tentou comentar a troca tardia de um fornecedor. Recebeu depois a gente vê. Helena mantinha o fluxo impecável, escondendo no bolso a inquietação. Sofia, entre milhões de primeiras vezes, guardou no peito uma coragem recém-nascida. E, no entanto, a matemática da pressa e do orgulho já escrevia números invisíveis no ar, pedindo para serem lidos antes que se tornassem grito. Na sala de imprensa, o slogan brilhava como um escudo. 0 incidentes. Miguel falou de algoritmos preditivos, redundâncias triplas e sensores autocalibráveis. Lara assentiu, lembrando-se de cada teste que pedira e não teve tempo de repetir. Uma pergunta sobre manutenção preventiva foi desviada com humor, e a sala riu, como se riso blindasse o futuro. Thomas, do corredor, ouviu e sentiu o peso do que não cabe em slides porcas, temperaturas, vibrações. Helena anotou tempos de ciclo. Sofia assistiu ao vivo no celular e escreveu: um dia, eu volto sem medo. O presságio passou na tela como um reflexo. E ninguém se virou para olhar melhor. Ao entardecer, a luz célere cantava seu trilho metálico e o vento fazia promessas ligeiras. Lara percorreu a passarela técnica e tocou o aço. Não havia poesia ali, só responsabilidade. O gráfico voltou a vibrar. Agora um pouco mais. Ela engoliu seco e marcou monitorar. Tomás viu a anotação e mordeu a língua. Havia medo de ser o chato que atrasa a festa. Helena liberou mais um trem com maestria. Tempos perfeitos. Sofia comprou uma lembrança barata, um chaveiro de raio. Miguel brindou com investidores, jurando que a noite seria apenas o primeiro capítulo de um livro de recordes. O real paciente aguardou a página virar. Quando as luzes se acenderam por completo, o parque parecia perfeito demais, como uma foto retocada. Lara encarou o espelho de vidro da cabine de controle e viu seu próprio reflexo dividido por indicadores verdes. Se eu parar agora, todos vão me odiar, pensou. Se eu não parar, posso odiar a mim mesma? Thomas finalmente enviou um e-mail técnico com um assunto seco, sequência de torque. Revisar. Helena, sozinha por um instante, fez uma prece silenciosa. Sofia, no banco do retorno, pediu ao coração que lembrasse do riso. Miguel sorriu para as câmeras. Algumas verdades começam como sussurros. Depois, viram sirene. O segundo dia começou com a confiança inflada de quem sobreviveu ao primeiro. O sol abriu cedo, e a luz célere acordou com um rugido certeiro. Lara, café na mão,
Repetiu mentalmente os passos de inspeção, mas foi interrompida por um chamado apressado no rádio. Um trem havia travado por um segundo a mais na curva de desaceleração. Normal, disseram. Variação térmica. Helena manteve a voz firme, pediu calma à fila e Miguel, de longe, transformou a preocupação em sorriso para um grupo de investidores. Sofia, animada para repetir a experiência, percebeu um estalo diferente ao sentar. O barulho não era parte do parque sonoro. Era um aviso. Quando o trem ganhou velocidade, um frio que não tinha nada de vento percorreu a espinha de Lara. Ela mirou o display e a linha subiu como quem segura um grito. O grito veio do trilho. O que aconteceu depois coube num segundo elástico um solavanco, um rangido que parecia vir de dentro do osso, a gargalhada da multidão se transformando em silêncio. A trava do assento de Sofia cedeu meio dente, o suficiente para lançar pânico aos olhos e puxar o corpo para a lateral, contido por reflexo e força nos braços. Helena acionou o freio de emergência. O trem arrastou-se até parar. Thomas correu, já sabendo que não era pânico de convidado. Lara chegou primeiro, oferecendo a mão à menina, que tremia sem entender a proximidade do abismo. Miguel cercou a área com palavras, uma pausa técnica, tudo sob controle. O rádio fervia com termos que não eram para a imprensa. O susto ganhou o nome. Ocorrência menor. E com o nome errado, tentaram enterrá-lo. Na sala de manutenção, a palavra falha tentou entrar pela porta e foi barrada por ajuste. Miguel exigiu que o relatório preliminar dissesse instabilidade do passageiro. Helena engoliu seco. Sua voz saiu pequena quando tentou discordar. Thomas abriu o desenho explode de peças e apontou a sequência de torque era ali. Um parafuso com marcação recente, trocado na véspera por pressa e orgulho. Lara sentiu o peso da assinatura que dera ao cronograma comprimido. Pediu uma parada total para recalibração e testes. Resposta: impossível hoje. O parque não podia perder a narrativa. Do lado de fora, Sofia sentou com uma manta nos ombros e um copo d'água. Tremia menos, mas a confiança, essa, não se reidratava tão fácil. A assessoria de imprensa redigiu em minutos uma nota suave. Um passageiro, ansioso, solicitou parada. Procedimentos padrões foram seguidos. Lara leu e sentiu o estômago recusar o texto. Ansioso foi o nosso cronograma, pensou. Pediu que incluíssem a investigação técnica, foi cortada na revisão. Helena viu a fila crescer novamente e, com o peito apertado, recolocou o sistema em operação sob ordens diretas. Thomas apagou o quadro de avisos e, no lugar, escreveu uma pergunta. E se fosse com a sua filha? Miguel sorria em fotos, mas as mãos denunciavam tremor. Sofia, em casa, renovava o curativo de um roxo discreto, ouvindo comentários online, drama, exagero. O parque seguia brilhando. O choque começava a se esconder. À noite, a cidade acendeu-se com manchetes festivas e pequenos posts céticos. Lara voltou ao trilho com uma lanterna, procurando respostas onde outros buscavam alívio. O metal devolvia seu rosto em pedaços, lembrando-a de que responsabilidade é um espelho que não aceita filtros. Helena esperou o turno acabar e deixou um áudio para Lara. Eu vi. Não foi pânico. Thomas enviou arquivos com logs, rascunhos e fotos microscópicas da folga no encaixe. Miguel, sozinho no escritório, encarou o troféu de inovação recém-recebido e se viu refletido numa superfície polida demais. Sofia tentou dormir e toda vez que fechava os olhos, sentia o estalo antes do grito. Aquilo não era incidente menor. Era um começo. Na manhã seguinte, Lara chegou mais cedo que os pássaros. O parque ainda dormia, mas os gráficos não. Piscavam como insônia. Ela iniciou uma auditoria não anunciada: travas, sensores, parafusos com pintura recente.
A cada checklist, lembrava da própria assinatura legitimando prazos agressivos. Encontro, Acardo, Isis. No ponto por esquerda de mudados. Sentiu a culpa tentando virar medo, mas respirou devagar, como quem desaperta um torno. Ele apareceu com olheiras novas e um café sem açúcar. Se pedirem meu depoimento, eu falo a verdade. Tomás mandou mensagem. Tenho fotos melhores do encaixe, pontos que completasse a primeira hora. 2 advogados do parque surgiram com sorrisos neutros. Todos os pedidos técnicos devem passar pelo comitê. Lara guardou o tablet e respondeu. Segurança. Não espera a reunião, que o obstáculo não era o aço. Era o. Depois, a reunião do comitê parecia um palco sem público, mesa comprida, janelas espelhadas, a logomarca brilhando como juiz. Miguel abriu com cordialidade de vidro. Estamos todos do mesmo lado. Lara projetou dados, fotos, logs, apontou a sequência de torque, a folga mensurável, o padrão de alarme ignorado. Um diretor de operações sorriu de canto. Estatística permite outliers. O jurídico desfilou termos, sugerindo que palavras como falha poderiam gerar interpretações. Thomas, de pé, pediu autorização para reabrir o trem inteiro. Negado. Helena, num fio de voz, lembrou do susto de Sofia. Ocorrência comportamental. Corrigiram. Lara percebeu o jogo domesticar a linguagem para aprisionar a realidade. Guardou um silêncio firme, daqueles que precedem um não. À tarde, e-mails começaram a chegar com o peso de correntes. Favor alinhar narrativa, evitar termos alarmistas, assinatura necessária. Lara leu cada frase como um desvio de trilho. Em casa, ou não a soubesse, deu moia. Dauritra com Marte de Trilho. Em casa, apagou uma mensagem que começava com prezada. Lembramos da confidencialidade. E em vez disso abriu o caderno antigo de faculdade, onde escrevera segurança e day. Verdade. Tem briga que escolhe a gente. Voltou ao pau-parque com um plano auditar na presença de quem precisa ouvir, não de quem precisa esconder. Sentiu medo. Reconheceu-o e andou mesmo assim. Helena marcou uma vitória de rotina e sem anúncio, levou Lara para a cabine com 2 operadores jovens. O trem ficou parado, vazio, como um animal que consente exame. Lara explicou cada sensor, cada trava, como se desse aula. Mostrou o log da ocorrência e o atraso milimétrico no clique. Os rapazes se entreolharam. Um deles confessou. A gente ouve esse atraso às vezes. Verdade simples, sem nota de imprensa. Tomás chegou com uma caixa de peças retiradas e uma lupa. O defeito, sob vidro, parecia um vale microscópico. Trocar por lote novo, sugeriu Lara. Rádio chiou. A diretoria quer retomar a operação em 10 minutos. A resistência, enfim, tinha rosto, turnos e prazos. No fim do dia, Miguel convocou Lara para um passeio, para alinhar expectativas. Caminharam pela praça iluminada, música, ambiente, famílias distraídas. Ele falou de empregos, investidores, manchetes, do sonho coletivo que um escândalo poderia destruir. Você quer salvar o parque? Lara parou diante do lago, onde os fogos se refletiam mesmo sem céu de festa. Quero salvar pessoas. Ele sorriu curto. Cansado, então me ajude a ganhar tempo. Ela respondeu com uma condição parada técnica total para inspeção e troca de componentes críticos. Silêncio. O rádio de Miguel crepitou com números de público. Amanhã conversamos, disse.
Lara percebeu que amanhã era a palavra preferida do risco e decidiu que o seu verbo seria agora. Ponto. Amanhã trouxe nuvens baixas e a sensação de que o parque respirava mais curto. Lara convocou uma inspeção aberta, chamando operadores, manutenção e supervisão. Não era rebeldia, era método. Sobre a bancada alinhou parafusos retirados, cada um com sua história no metal. Thomas aproximou a lupa e, na borda de uma rosca, mostrou o brilho irregular de quem foi apertado fora da sequência. Helena, com a prancheta, registrou tempos, variações, pausas não programadas. Quando Miguel entrou, o ar pareceu encolher. Que espetáculo é esse? Perguntou, sem elevar a voz. Lara respondeu que era ciência, à luz do dia. Ele pediu discrição, ela pediu travas novas. A equipe, dividida por lealdades e boletos, manteve-se imóvel. A primeira fratura não foi no aço, foi no silêncio. No controle central, Lara projetou gráficos com calma de professora e urgência de bombeira. Havia um padrão nos picos de vibração coincidiam com turnos mais cheios e com a troca de um lote específico de componentes. Isso não é azar, é causa, disse. Um gerente retrucou com jargões, mas a imagem não obedecia à retórica. Helena pediu a palavra e descreveu os cliques atrasados, a frequência, a sensação no corpo quando o trem passava. Mais duro. Thomas exibiu fotos microscópicas. As bordas tinham pequenas mastigações de metal. Miguel manteve-se na linha do ajuste fino, falando em e percepção do usuário. Lara então imprimiu os logs e distribuiu o papel para não sumir. 2 operadores assinaram como testemunhas. A fratura ganhou data, hora e tinta. À tarde, uma auditoria externa, independente, apareceu sem aviso. O cartão de visita cintilava credibilidade, mas Lara reconheceu nomes ligados a contratos do par. Ainda assim, guiou-os pelo trajeto técnico sem adornos. Mostrou a tolerância medida, repetiu testes, repetiu perguntas. Um dos auditores tentou relativizar. Dentro da faixa, Lara colocou o ouvido próximo ao trilho e pediu silêncio. O som dizia outra coisa. Um tremor cavo, como um dente sensível. Helena apontou o log de ontem. Thomas repertou na sequência correta, e por segundos o ruído sumiu. Depois voltou. Intermitência falha, disse Lara. Miguel sorriu para os auditores, convidando-os a um café. A fratura agora atravessava portas com crachá. À noite, Lara redigiu um relatório técnico sem adjetivos, medidas, fotos, reproduções, hipóteses, plano de ação, ponto de ação. Enviou para toda a cadeia, em cópia aberta, e anexou um pedido de parada total de 24 horas para substituição do lote problemático. Resposta veio em minutos. Não aprovado. Ajustes em operação. Ela sentiu a raiva subir, mas escolheu a disciplina. Escreveu para Miguel diretamente, lembrando que responsabilidade é intransferível. Do outro lado, silêncio. Helena, ao terminar o turno, passou na casa de Sofia com autorização da família. Levou o relatório impresso e pediu desculpas pelo que não pôde evitar. Sofia leu em voz baixa e perguntou: se eu falar, eles ouvem. Lara soube, então, que a fratura também era uma ponte. O dia seguinte amanheceu com vento grosso vindo do mar. Bandeirolas batiam como dedos impacientes. Lara reuniu a equipe na plataforma e anunciou: se a diretoria não para, nós vamos operar no ritmo da cautela. Procedimentos triplicados. Trens a meia carga. Cada travamento verificado 2 vezes por pessoas diferentes. Miguel apareceu com a imprensa marcada e não gostou do atraso. Você está sabotando o fluxo? Acusou. Lara não recuou. Estou preservando o que mantém o fluxo vivo.
Um trovão distante fez os trilhos vibrar de um jeito que não estava no manual. Thomas olhou o céu. Se chover forte, esse lote vai reclamar. Helena segurou o rádio com outra postura. Menos obediência, mais autoria. A fratura tornou-se escolha. E a escolha, linha de frente. A tempestade chegou como se o mar tivesse decidido caminhar até os trilhos. O vento encharcou os alto-falantes. A música virou ruído distante, e os sensores começaram a oscilar com o humor do céu. Lara, já com a capa de chuva grudada ao corpo, determinou protocolo de clima severo, meia carga, intervalos maiores, inspeção visual a cada ciclo. Miguel apareceu, molhado de teimosia, e pediu que mantivessem a operação, para não frustrar as famílias. Helena respondeu com um aceno breve. Mas o rádio trazia notas graves, um clique atrasado de novo. 2 milissegundos, além do tolerável. Thomas correu pela passarela e sentiu o trilho vibrar como corda esticada demais. A água insinuante desenhou um fio prateado na peça que eles mais temiam. O trovão estourou ao mesmo tempo que um grito, não do público, mas da máquina. E naquele eco, o parque mais seguro do mundo, pareceu um cartaz batendo ao vento. O trem seguinte subiu a colina como quem escala uma decisão. No topo, o vento empurrou lateralmente. Abaixo, a peça suspeita recebeu a soma indevida de carga, água e velocidade. O atraso veio nítido, um dente que não encaixa. Helena viu o gráfico riscar vermelho e bateu o botão de emergência. Os freios saturados responderam com atraso próprio. No segundo vagão, um adolescente bateu o ombro e chorou de susto. No primeiro, a trava de Sofia, convidada por Lara para observar da plataforma, não para embarcar, virou memória. Um fantasma que estourou no peito. Thomas travou a rota de manutenção e abriu o painel. A folga aumentara, microscopicamente suficiente para virar manchete. Miguel gesticulou para esconder câmeras, mas já era tarde. A chuva refletia luzes azuis e sirenes começaram a costurar o ar. Lara, firme! Chamou no alto-falante. Evacuação controlada agora. A evacuação foi uma coreografia inventada em segundos. Helena conduziu passageiros com a voz que faltava aos alto-falantes, repetindo instruções claras, repetindo calma, ... Lara enviou ali mesmo o relatório completo para a autoridade reguladora, anexando fotos, logs e o pedido de interdição. Assumindo responsabilidade técnica e moral, escreveu, sentindo o peso da frase pousar e, estranhamente, aliviar. Thomas encaixou um bloqueio físico no painel e colou um lacre vermelho onde antes havia desculpa. Miguel tentou reter o gesto, agarrando-se a palavras como negociar, esperar, revisar a comunicação, mas a chuva apagava retóricas e deixava só o essencial. O público, molhado e assustado, esperava a direção. E encontrou em Lara um ponto fixo. Quando o primeiro grupo cruzou a saída, o parque mudou de história. Não era mais espetáculo. Era decisão. As sirenes chamaram paramédicos e, com eles, perguntas que não cabiam em release. Um jornalista, capa colada ao corpo, perguntou a Miguel sobre o parque mais seguro do mundo. Ele ensaiou um sorriso, mas a frase ficou presa entre dentes. Lara aproximou-se e, sem atacar, disse apenas a verdade: que havia um lote defeituoso, que os alarmes foram subestimados, que a operação deveria ter sido interrompida antes. O silêncio que se seguiu foi o barulho da fachada caindo. Helena confirmou a sequência dos atrasos. Tomás mostrou as fotos macro das mastigações no metal. Sofia, tremendo não de frio, mas de memória, levantou a mão e contou o estalo do dia anterior. O repórter baixou o bloco e ergueu o olhar à narrativa. Enfim mudara de dono, e, com ela, o futuro do parque. Quando os portões fecharam sob o aviso de interdição temporária por segurança,
O parque pareceu exalar um suspiro antigo. Miguel recolheu-se ao escritório de vidro, encarando o troféu que agora lembrava uma ironia. Lara entrou sem bater. Colocou sobre a mesa o pedido formal de desligamento total e a lista de ações corretivas, já assinadas por manutenção e operações. Assuma comigo, disse. Ele demorou a responder, como quem aprende a falar outra língua. Por fim, assinou com a mão trêmula, e o som da caneta foi mais alto que qualquer música do parque. Lá fora, Helena abraçou Sofia com cuidado. Não era fim de medo, era começo de cura. Tomás encostou a testa no vidro da cabine e deixou a chuva lavá-lo. A queda pública do slogan doeu, mas, ao tocar o chão, abriu espaço para levantar algo que pudesse, enfim, sustentar vidas. A cidade dormia, mas o parque interditado parecia um navio ancorado, sem farol. Lara ficou sozinha na plataforma vazia, ouvindo os resíduos do dia, goteiras compassadas, o estalo tardio de uma chapa esfriando, o vento colecionando papéis molhados. Ela abriu o relatório mais uma vez, não para duvidar, mas para se lembrar de por que tinha atravessado o Rubicão. A culpa visitou-a como um velho conhecido. E se eu tivesse parado antes? E se eu não tivesse assinado prazos? Em vez de fugir da pergunta, ela a acolheu. Ligou para Helena, que a atendeu com voz gasta. Você não está sozinha. Thomas mandou uma foto do lote substituto chegando ao depósito, um consolo de aço novo. Miguel escreveu uma mensagem curta. Amanhã falo à imprensa. Assumo. Lara respirou. Nem todos os naufrágios precisam terminar no fundo. Miguel atravessou o estacionamento às 3 da manhã, sem câmeras nem cortejo. O vidro do escritório guardava o reflexo de um homem que já não podia se esconder atrás do slogan. Ele ligou para Lara e pediu que subisse. Sentaram-se frente a frente, sem discursos. Eu empurrei o impossível, disse ele, olhando as próprias mãos como se nelas houvesse marcas de torque. Lara não comemorou. Eu também deixei passar. Ficaram em silêncio até a coragem caber na voz. Decidiram convocar coletivamente os órgãos reguladores, entregar logs completos, abrir o parque a uma auditoria pública e rescindir contratos que premiavam velocidade sobre rigor. Miguel tremeu, temendo ruínas financeiras. Lara falou de outra ruína, de ter razão tarde demais. Eles assinaram um cronograma novo feito de prazos humanos e de verbos no imperativo trocar, testar, publicar. Ao amanhecer, Helena caminhou pela fila vazia, tocando correntes como quem benze um caminho. Carregava no bolso uma carta escrita para Sofia, explicando procedimentos, pedindo perdão pelo que não pôde impedir e convidando-a para participar do comitê de vítimas convidadas que Lara propôs. Lembrou-se do clique atrasado que aprendeu a ouvir e do gesto automático de não incomodar chefes. Prometeu a si mesma desaprender. Mandou uma mensagem aos operadores. Hoje, a gente reaprende do zero. Alguns responderam. Alguns responderam com medo, outros com alívio. Helena parou diante do assento, onde Sofia quase perdeu o riso. Sussurrou. Obrigada por ficar. E percebeu que talvez coragem seja isso. Voltar ao lugar onde o susto mora e organizar a casa, peça por peça, para que ninguém precise morar no susto de novo. Sofia acordou antes do despertador. O roxo no ombro já cedia, mas o susto ficara como tinta d'água. A carta de Helena, deixada na noite anterior, estava sobre a mesa. Ela leu devagar, saboreando as palavras que não eram desculpas vazias, e sim pontes. A mãe sugeriu que esquecessem o assunto. Sofia, porém, abriu o laptop e escreveu um relato próprio, sem vitimização, sem raiva, apenas verdade, como foi ouvir o estalo, como os olhos buscaram um adulto seguro, como a mão de Lara lhe devolveu. O chão. Publicou em uma rede, não para linchar, mas para iluminar.
Em minutos, mensagens de outros visitantes contaram micro-incidentes que nunca viraram protocolo. Sofia percebeu que sua voz tímida podia ser ferramenta. E que a cura às vezes é um projeto coletivo. À noite, uma sala comunitária recebeu cadeiras dobráveis, café forte e olhares diferentes. Lara apresentou o plano de correção diante de funcionários, moradores, pequenos comerciantes, imprensa local e familiares. Tomás levou peças do lote velho e do novo para que todos vissem e tocassem. Miguel falou sem armadura. Falhamos. Houve perguntas duras, houve lágrimas contidas, houve silêncio de salão. Sofia ergueu a mão e pediu que o comitê de vítimas tivesse voz deliberativa. A proposta foi aprovada ali, sem votação formal, pelo peso do necessário. Helena anotou tudo, prometendo prazos públicos e reuniões abertas. Quando terminaram, ninguém aplaudiu, e isso pareceu, curiosamente, um sinal de respeito. A noite, enfim, não era esconderijo. Era uma mesa acesa onde a verdade podia ficar. Meses depois, o parque reabria parcialmente, não para vender bravatas, mas para apresentar um manual vivo. Entre bandeirolas mais discretas e placas novas, Lara caminhou devagar, acompanhada por estudantes de engenharia e famílias curiosas. Nada de euforia, tudo de clareza. Painéis abertos exibiam sensores duplicados, QR codes levavam a relatórios públicos, e um letreiro honesto informava riscos residuais. Miguel, menos lustrado e mais humano, apresentou a equipe como protagonistas da mudança, não como figurantes do seu discurso. Helena conduziu um grupo pelos bastidores e explicou o que agora se faz quando a estatística cochicha. Tomás mostrou o lote novo instalado, torqueado com paciência e registro. Sofia, convidada de honra, tocou a nova trava e sorriu pequeno, como quem aceita um pedido de desculpas que veio com o trabalho. A aurora não trouxe fogos, trouxe procedimentos. E aquele amanhecer, enfim, valia a promessa. No auditório de uma universidade pública, Lara lançou o protocolo aberto de segurança. Um repositório onde qualquer parque, grande ou pequeno, pudesse aprender com o erro deles. Falou sem adornos, quase como quem empresta ferramentas checklists de torque, curvas de vibração, padrões de alarme, critérios para parar sem medo de parecer fraco. Miguel assumiu o microfone e reconheceu os incentivos que haviam premiado pressa e narrativa, prometendo contratos novos que pagassem rigor. Thomas apresentou vídeos de montagem correta e exibiu falhas comuns como lembretes, não como vergonha. Helena descreveu a cultura de voz ativa dos operadores e convidou quem quisesse a replicar. Sofia subiu ao palco, respirou e disse que vítimas não precisam de palco eterno, precisam de ponte para participar das decisões. O aplauso desta vez veio com respeito e trabalho marcado na agenda. De volta ao parque, uma sala de controle transformada em centro de transparência recebia visitas agendadas. Telas exibiam ao vivo cada leitura crítica e um quadro branco listava paradas voluntárias da semana, com motivos claros. Lara observava operadores jovens chamando parar com naturalidade, e aquilo, mais que a tecnologia, parecia milagres simples. Helena coordenava simulações com famílias, ensinando sinais e rotas, sem transformar passeio em paranoia. Thomas, finalmente calmo, mantinha um mural de lições aprendidas, onde parafusos quebrados viraram professores emoldurados. Miguel, agora padrinho do protocolo, fazia o trabalho silencioso de apagar promessas inchadas de marketing. Sofia, sempre que conseguia, passava por ali para lembrar que a cura continua quando a rotina é honesta. A normalidade, enfim, ganhava a beleza de uma máquina que diz a verdade enquanto funciona. Chegou o dia de uma última visita importante à autoridade reguladora. Não havia teatro, só a rotina que aprendera a se explicar. Lara conduziu a comitiva, mostrou logs, falhas, correções e, sobretudo, o que fazer quando nada parece errado,
mas o corpo percebe descompasso. A inspetora, séria e justa, fez perguntas longas. Thomas respondeu com paciência de manual, Helena demonstrou o protocolo de parada, Miguel apresentou o novo modelo de contrato. Sofia, convidada, não falou. Apenas acompanhou, e a sua presença lembrava a todos o motivo do rigor. Ao final, a inspetora assinou o laudo com recomendação exemplar e sugeriu que o protocolo aberto virasse referência nacional. Não houve euforia, houve respiração profunda e o cuidado de saber que selo nenhum substitui vigilância, que segurança é verbo, não troféu. No fim de tarde, a luz que antes encobria defeitos agora revelava detalhes bons, pintura retocada sem pressa, placas que ensinavam sem assustar, rostos que aprenderam a se ouvir. Lara sentou-se no banco vazio da primeira fileira, não para embarcar, mas para agradecer em silêncio a quem ficou e a quem cobrou. Miguel aproximou-se e disse que nunca mais usaria. O homem mais seguro do mundo. Melhor assim, ela respondeu, sorrindo. Helena chegou com uma prancheta rabiscada de horários e pausas, um mapa de humanidade. Thomas ofereceu um chaveiro feito com um pedaço do lote vetado. Lembrança que não romantiza, que adverte. Sofia veio por último, segurando o próprio riso de volta. Inteiro. Promete que se algo cochichar, você para? Perguntou. Prometo, disse Lara. E, quando o trem partiu com gente feliz e calma, a promessa era, finalmente, prática.